Salmo 16, apenas o verso 3. Amém? Todos nós encontramos? Glória a Deus. Sentados mesmo, mas com o seu coração reverente, assim diz a palavra do Senhor, Salmo 16. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Pai, muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos permitido fazer até este momento. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus, pelas ofertas, também pelas primícias. Entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, em ação de graças. Deus, porque cremos que o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é fiel, não fiel a nós mesmos, mas o Senhor é fiel a Ti e ao propósito do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido conosco. E neste momento também queremos entregar a vida da Luciana. Deus, o Senhor é poderoso para visitá-la em sua casa neste momento e impor as suas mãos poderosas sobre os olhos da tua filha. Em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, toda e qualquer ação, seja ela maligna ou física, nós repreendemos em nome de Jesus. Ministramos a cura, Senhor Deus, não somente a respeito da irritabilidade que ela está sentindo agora, mas também, ó Deus, os problemas físicos que a Luciana enfrenta, ó Deus, com a sua visão. Nós ministramos a cura sobre ela, que as tuas mãos poderosas, ó Deus, estejam sobre sua vida agora, neste momento. Em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, nós ministramos a cura, ó Deus, sobre a vida da Luciana. Que teu nome seja, ó Deus, louvado, que a tua igreja seja edificada através do milagre que só o Senhor pode fazer. Por isso nós rendemos graças a Ti, porque cremos que o Senhor já está entrando com providência, Senhor Deus, na vida da Tua filha. Também colocamos, ó Deus, e entregamos, ó Deus, as nossas vidas, os nossos irmãos, Pai Santo, a saúde de cada um deles. Em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, toda virose, Pai Santo, repreendemos, Senhor Deus, toda, Pai Santo, manifestação, Senhor Deus, ó Deus, de qualquer irritabilidade. Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, colocamos a saúde do Teu povo nas Tuas mãos e ministramos a saúde que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém. Amém, irmãos? O prazer na comunhão entre os santos. Esta canção de Davi é uma declaração sincera de sua fé e de uma alegria profunda que Davi tinha em relação à comunhão que ele expressa aqui, o valor que ele coloca aqui em suas palavras, né? Ele começa o texto dizendo: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais, ou nos quais, eu tenho todo o meu prazer. O contexto dessa poesia, meus irmãos, o autor estava vivendo uma intensa e extensa apostasia. E o interessante é que Davi nos faz lembrar aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Paulo estava preso. Qual pessoa privada de sua liberdade pode ter alegria no seu coração? Somente aqueles que conhecem o conceito verdadeiro do que é alegria. Quando eu saí ontem à noite aqui, antes de ir lá para a casa do Alex, nós fomos aqui numa floricultura perto e o rapaz que me atendeu, filho da proprietária, ele falando comigo, né, que é de Cuiabá, está com 16 anos, já está namorando, e está passando as férias aqui com a mãe, e a gente começou a conversar a respeito do conceito de amor. Aí a mãe dele entrou na conversa e a gente falando a respeito do conceito verdadeiro de amor, porque ela chegou a declarar que os muçulmanos não têm amor pela sua religião. Eu falei assim, ao contrário, eles têm um amor, mas o amor deles, mesmo que seja um amor doentio, desequilibrado, fundamentalista, mas é um amor, é o conceito de amor deles. Existem vários conceitos de amor no mundo. Da mesma forma, é necessário que o crente, quando ele passa por adversidade, ele precisa ter o conceito correto de felicidade. E Paulo expressa a sua felicidade aos irmãos de Filipos. Da mesma maneira,
Davi está expressando aqui a sua alegria em meio a um contexto totalmente desfavorável, um contexto de apostasia e de idolatria. Mas contra esse cenário, ele destaca a sua felicidade. E o comentarista vai dizer que a felicidade era uma felicidade suprema, porque estava não nas coisas da sua volta, mas no Senhor a quem ele servia. E ele vai deixar bem claro, registrando isso, a respeito de uma maneira angustiosa daqueles que escorregam para a idolatria, ou seja, ao mesmo jeito, ou da mesma maneira que eu estou feliz, que eu estou consciente daqueles que estão ao meu lado, dos santos que servem a Deus, ele também está consciente daqueles que bandeiam para a idolatria ou trocam tudo aquilo que afrontam a Deus. Eu troco aquilo que é eterno pelo passageiro, pelo temporário, para uma alegria fugaz, naquele momento. E que num piscar de olhos essa alegria pode passar. Estávamos comentando ali com a irmã Marina e a irmã Loura a respeito do falecimento do pastor Antônio. Pastor Antônio lá do sítio, perto da Asmove, que faleceu ontem. Eu fiquei sabendo agora de tarde. Isso me chocou. Eu fiquei assim estarrecido por saber da morte desse irmão. Inclusive esse pastor esteve aqui, até contou a história da porquinha dele que sumiu lá. Ele foi orar a Deus, para Deus trazer a porquinha dele de volta. Minha última conversa com ele, falando, pastor, eu vou só terminar aqui para a gente entregar a obra do shopping, que vai ser entregue em setembro. Ele passou a trabalhar lá, né? Na obra do shopping, acho que é para cá. E ele falou assim, pastor, em setembro eu gostaria de chamar o senhor para tomar um café comigo ou para almoçar comigo. Em setembro. Olha o que aconteceu com o irmão. Foi promovido. O irmão foi para o céu. Deixa tristeza no nosso coração, mas a alegria de que está no céu com o Senhor. Mas ao mesmo tempo você fica olhando a questão de que realmente a palavra de Deus ela se cumpre. A Bíblia fala que o homem faz planos. Mas quem determina o que vai acontecer ou não é Deus. Pois a resposta certa vem de quê? Dos lábios do Senhor. Ou seja, eu posso até trocar a minha alegria eterna por coisas passageiras, mas eu preciso ter a consciência que como a palavra está falando, ou seja, coisas passageiras, elas vão passar, assim como a nossa vida passa. Porque a vida do irmão passou e ele foi para o seio de Abraão. E os seus planos ficaram no tempo parado. E ele vai falar a respeito disso aqui, daqueles que estão indo contra a fidelidade para com Deus, trocando essa fidelidade para com Deus pelas coisas passageiras, por aquilo que afronta o próprio Deus. Mas a sua grande esperança, ela é amplificada na sua atual confiança em Deus. E isso está registrado claramente no versículo que lemos. E eu gostaria de estar trazendo esse versículo para os irmãos novamente, através de uma versão chamada NBV, ou seja, a Nova Bíblia Viva em português. Davi, ele expressa a sua gratidão a Deus de uma maneira profunda e significativa, quando ele diz assim, eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis. O mesmo versículo que lemos. Elas sim, são gente nobre e digna de respeito. E essa frase ressalta a comunhão e a gratidão entre os crentes, especialmente aqueles que compartilham da mesma fé e devoção a Deus. Por isso, uma das coisas que precisamos olhar no que diz respeito ao nosso convívio, foi o que mais falamos ontem, né? Que é a comunhão entre os santos. Santos aqui é separado, referindo-se aos fiéis, aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus e seguem os seus preceitos. A comunhão entre os santos é caracterizada por um senso de unidade espiritual, apoio mútuo e encorajamento na fé. Eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Se você não sente a falta de alguém quando você vem ao culto, é necessário que eu
venha rever o meu conceito de comunhão, de irmandade em Cristo. Se nós não sentimos, né? É necessário nós reavaliarmos isso. Pois aqueles que possuem a comunhão, eles têm a possibilidade de compartilhar experiências de vida, e inclusive experiências de devoção a Deus. E isso fortalece os laços como uma comunidade, como uma unidade, como povo de Deus, como família do Senhor. E eles compartilham essas experiências. E são essas experiências que fortalecem os laços de comunhão. Inclusive, essa comunhão foi o alvo da oração por parte do Senhor Jesus, em favor de sua igreja, em favor da comunhão de seu povo. Ele declara para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 21. Uma outra questão que nós podemos avaliar diante desse versículo que lemos é a respeito da realidade da gratidão mútua. A gratidão mencionada por Davi indica um profundo apreço pelos outros crentes. Eu preciso ser grato pela vida do outro na minha vida. Porque é na vida do outro, é na vida de piedade do outro que eu sou fortalecido. Eu preciso ser grato. Olha o anjo chamando aí, ó. Por isso, Davi ele vai indicar um profundo apreço pelos outros crentes. Isso pode ser entendido como reconhecimento pelas bênçãos e pela presença de Deus na vida uns dos outros, bem como pela inspiração e encorajamento que os crentes recebem uns dos outros ao longo da jornada espiritual. Essa atitude também foi aconselhada à igreja de Deus pelo autor aos Hebreus, e ele vai declarar: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. No início do culto, na casa do presbítero Alex ontem, a irmã Marina falou a respeito do estreitar das dificuldades, dos problemas que a igreja vão enfrentar. E eu digo de novo que a fortaleza do crente está na comunhão com os demais. Se eu me afastar, eu vou me apagar. Se eu me afastar, eu vou me esfriar. E para fazer o caminho de volta, irmãos, eu digo aos irmãos, é muito difícil. É muito mais difícil. É desafiador. Por isso, quando nós estamos juntos, nós precisamos de ter o cuidado mútuo uns com os outros. Olha, faltou fulano, o que aconteceu? Vou mandar uma mensagem, está tudo bem? Eu não vi você ontem no culto, você não esteve no culto, aconteceu alguma coisa? Alguém estranhou a ausência do pastor, possivelmente pode ter sido a sua esposa, para ele ter sido encontrado caído no chão, na rua, depois de ter tido um ataque fulminante. Precisamos sentir isso, irmãos. É necessário que consideremos uns aos outros, nos estimulemos no amor. O mundo não sabe o que é amor. Quem sabe o que é amor é a igreja, porque a palavra de Deus ensina o conceito correto do que é o amor. As pessoas pensam que amor é você aceitar o outro do jeito que ele é. Você aceita o outro do jeito que ele é, porque quem muda é Deus. Mas a palavra de Deus deixa claro que as pessoas vêm à igreja como estão, mas não vão ficar do jeito que estão. O amor de Deus se manifesta através de sua justiça. E quando nós estamos juntos, nós aprendemos isso. Oramos uns pelos outros. Orar em casa não é a mesma coisa de orar na igreja juntos. É importante orarmos em casa? Sim, é muito importante. Cultivarmos uma vida de oração com a nossa família. Mas quando oramos juntos, nós estamos como corpo de Cristo, ministrando diante de Deus uns aos outros. E isso nos fortalece. Por isso é importante a gratidão mútua.
Precisamos também, irmãos, ter prazer na comunhão. Davi expressa que encontra prazer na companhia dos santos, sugerindo que a comunhão entre eles é uma fonte de alegria espiritual e contentamento. Portanto, devemos analisar a nossa realidade, pois a questão não é exatamente se estamos juntos, mas a razão disso, se temos prazer nisso e como nos comportamos em relação aos outros em função da nossa verdadeira natureza. Quando eu estou perto daquele fulano, pelo amor de Deus, Deus tem que me dar muita graça, porque se Ele me der força, eu pego o irmão pelo pescoço. Como é que está o nosso prazer na comunhão? Eu tenho prazer de estar com aquele irmão? Ou quando eu sei que ele está ali no grupo, eu faço de conta que não vejo, passo direto e vou embora. São membros da mesma igreja. Mas como não suportam um ficar perto do outro? Porque isso é a realidade, irmãos. Na igreja. Não só na nossa, mas em todas as igrejas que se dizem crentes, servas de Deus e que leem a palavra. Se deixar junto, eles se engalfinham e arrancam o cabelo um do outro, rasga a roupa. É assim. São os nascidos de novo, pelo menos eu acho que são, né? Até onde está a saúde do prazer que dizemos que temos na comunhão? Por isso, quando analisamos essas questões, analisamos isso, nós temos o entendimento de como está o termômetro desse prazer, é quando partilhamos de valores espirituais comuns, na busca da coletividade de Deus e no apoio mútuo em tempos de necessidade. São esses os aspectos que fortalecem a alegria verdadeira que deveríamos ter quando estamos uns com os outros. Lucas, né? Mas em Atos, no capítulo 2, porque Lucas é o autor de Atos, versículos 43 e 45, ele diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Será que eu estaria disposto, se eu tenho 2 carros, a abrir mão de um para emprestar ao irmão? Meu pai dá testemunho de um pastor lá em Belo Horizonte, que eu conheço desde a minha adolescência. Foi líder de jovens, hoje é pastor de uma igreja. Um excelente pastor. Ele está com 52 anos. 52, 54 anos por aí. Um homem dinâmico. Gosta de abrir igreja. Já tem uns 3 ou 4 templos abertos. E ele emancipa tudo, não quer nada ligado a ele. Igrejas com estruturas boas. Um batista de teologia reformada. E um dia, estando ainda na igreja conosco, antes de se tornar pastor, o carro do meu pai estragou, ele tinha 2. E ele estava comentando a respeito de uma necessidade de fazer uma visita técnica a uma obra de uma outra igreja, meu pai, né? E aí o irmão chegou perto dele e falou: pastor, aqui ó, a chave do meu carro está à sua disposição, eu tenho 2, e emprestou o carro para meu pai. E não é todo mundo que faz isso não, irmãos. Porque, na verdade, carro, arma, como diz o mundo aí fora, né? Carro, arma e mulher não se empresta para ninguém, né? Desculpe aí, mas é a realidade aí fora. Porque, na verdade, por que o carro não se empresta para ninguém? Porque o carro hoje, ele é um utensílio útil, né? Sendo redundante, ele é um utensílio útil. E ele está no seu nome. Qualquer coisa que a pessoa fizer no trânsito, quem vai responder juridicamente é você, que é o dono do veículo. Mas eu tenho certeza que você é responsável, estou te emprestando o carro. Como eu tenho 2, eu te empresto o carro. A hora que o seu ficar pronto, você me devolve. E ele conta, meu pai conta isso até hoje como um testemunho, de como Deus foi provedor na vida dele através do irmão. E eu estou falando do carro, mas tem muitas outras coisas que a gente pode auxiliar o outro nas suas necessidades. Porque são as nossas necessidades. A família que vai morar no céu com você, Marcos, não é a sua família que está do seu lado aí. É essa família. É a igreja.
Porque lá no céu, ela não vai ser a sua esposa. E nem eles serão seus filhos. Todos nós seremos irmãos, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E é essa família que nós precisamos nos acostumar a viver com ela. Por isso nós precisamos ter prazer na comunhão. E tendo prazer na comunhão é necessário, e é óbvio, que Deus ele tem que estar no centro desta comunhão. Em última análise, a gratidão entre os crentes descrita no salmo que lemos, no versículo específico, está enraizada da presença de Deus. Ele é o motivo da gratidão, pois ele deve ser o centro da nossa comunhão. A comunhão entre os santos é um reflexo da presença e do amor de Deus em nossas vidas. Se não tem comunhão, se os crentes se engalfinham, não tem Deus ali no meio deles. Assim, Paulo, ele vai trazer essa orientação quando ele diz que Deus, ele deve estar no centro. Isso significa reconhecer, colocar Deus como a figura central e supremamente importante em nossas vidas. E isso implica que devemos orientar nossas vidas e as nossas decisões, as nossas ações, de acordo com a vontade e o propósito de Deus, buscando glorificá-lo em tudo o que fazemos. Quando eu empresto alguma coisa, quando eu sirvo, quando eu vou lá saber como é que está, eu estou glorificando a Deus através das minhas ações. Essas são as obras que Deus nos preparou lá na eternidade para que andássemos nela. A salvação vem antes. O Senhor nos salvou, separou um povo exclusivamente dele, para que venhamos a andar nessas boas obras, obras que glorifiquem o nome de Deus, tendo o Senhor no centro. Quando Deus está no centro das nossas vidas, isso influencia profundamente os nossos valores, prioridades e relacionamentos. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E concluindo, irmãos. Ué, pastor, já? Davi contrasta o povo eleito de Deus com o povo que troca o Deus verdadeiro por falsos deuses. A realidade da sua época é a nossa realidade hoje. O que os crentes estão fazendo? Trocando o Deus verdadeiro pelo Deus falso, trocando o Jesus da Bíblia pelo falso Jesus de um evangelho mentiroso, um evangelho que alisa os crentes. Ele chama aqueles que são fiéis a Deus de santos que há na terra, os notáveis. Mas eles são notáveis não por suas próprias qualidades, mas justamente porque são santos, são separados, entregam as suas vidas exclusivamente para Deus. Não há espaço na minha vida para as coisas do mundo, nem música, nem cultura, nem nada, porque nada que tem nesse mundo presta para nós, nada. Como já tratamos aqui, a palavra santo aqui significa literalmente ser separado. Os crentes são notáveis porque foram separados como propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, Davi sabe que Deus é o único merecedor de toda a glória, de exclusiva adoração. Ele entende e entendeu e transmitiu isso aos seus leitores, que o Senhor é a porção da sua herança, é o seu cálice, é o seu sustentáculo, ou o sustentáculo de sua vida. E nesse ponto, Davi admite que tudo que ele tem vem de Deus como boa dádiva. Versículos 5 e 6 desse mesmo salmo. Portanto, meus amados, a gratidão entre os crentes, conforme descrita neste salmo, é uma expressão do reconhecimento e apreço pela presença de Deus na vida de cada crente eleito. E essa presença, ela traz como resultado a comunhão espiritual e compartilhada entre aqueles que seguem a mesma fé. O Senhor nos chama para termos prazer na comunhão, para termos gratidão mútua, para termos comunhão verdadeira.
Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo aborda Timóteo, enaltecendo a fé genuína daquele jovem pastor. Eu estou te escrevendo essas coisas porque eu sei da sua fé não fingida. Nós somos chamados, irmãos, para vivermos uma fé genuína, uma fé que nos conduz a uma comunhão verdadeira. Que aquilo que faltar no irmão, eu estou aqui para completar. Mas eu preciso também construir uma comunhão sincera com ele. Às vezes, as articulações, elas não estão funcionando no corpo de Cristo porque eu não tenho ligação com o outro irmão que é membro e órgão do mesmo corpo que eu faço parte. A Bíblia fala que nós devemos admoestarmos uns aos outros e nos estimularmos a uma vida de piedade. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que esse prazer na comunhão entre os santos, a cada dia seja algo real em você, de forma incontrolável. Que você sinta um prazer verdadeiro de estar entre os crentes, entre os santos, porque você é um. Você é um eleito de Deus. Você é um santo de Deus, separado para viver uma vida exclusiva para Ele. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.